Eu espero que estejam bem. Finalmente eu dei as caras novamente para vocês. Mas vocês sabem, eu estava doentinha, agora já está tudo bem, graças a Deus. E como está tudo bem, então vamos continuar estudando, né, meus queridos? Então hoje a gente vai dar continuidade à questão dos elementos da comunicação. Vocês se lembram que na aula passada a gente começou os elementos da comunicação, porque eles antecedem as funções da linguagem. Pelo fato de que os elementos da comunicação eles são importantes para nós entendermos como a comunicação acontece. E a partir da comunicação é que existem as funções da linguagem. Então, se alguma pessoa está querendo comunicar alguma coisa poética, ela vai usar a função poética, ou quer falar sobre filmes que falam de filmes. Então, essa comunicação, né, que a gente já estudou, ela está sendo metalinguística. Então, vocês vão entender isso mais para frente. Mas, então, percebam, as funções da linguagem, elas é um estudo extremamente importante para o Enem de vocês. Cai umas 7 questões disso, enfim, cai tudo que vocês estudam na vida de vocês, vai cair funções da linguagem. E é uma matéria muito básica, muito tranquila. Na verdade, requer um pouco mais de atenção na leitura. Uma coisa que eu gostaria de deixar aqui claro é que, às vezes, podem ter textos que tenham mais de uma função da linguagem. Ou seja, um texto que tenha a função poética e a função metalinguística, por exemplo. Então, vocês têm que perceber a predominância. Continuando. Bem, aqui a gente está vendo o quadro resumo dos elementos da comunicação, certo? Então, a gente tem aqui o referente, a mensagem, o emissor, o destinatário, canal e código. Então, por que os elementos da linguagem são importantes? Porque eles vão dar a base para a gente entender as funções da linguagem. Então, cada função da linguagem vai depender do elemento da comunicação que é enfatizado nessa, ou seja, o emissor ele vai ter uma função da linguagem que é focada nele, assim como o receptor, a mensagem, o referente. Então, cada um desses vai ter uma função da linguagem para ele. Por exemplo, o emissor. Qual é a função da linguagem que foca no emissor? Então, vocês vão ter que entender isso. Aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem consultar a aula passada, que está mais explicado a questão dos elementos da comunicação, certo? Bem, as funções da linguagem. Percebam que a comunicação, toda comunicação ela tem um objetivo. E para atingir seu objetivo, ela precisa de uma função em que esse objetivo seja alcançado. Então, a partir da intenção do comunicador, da pessoa que faz, do emissor da mensagem, é que nós vamos descobrir qual é a sua função, qual é a sua intenção. Então, depende de muitos fatores. Por exemplo, se a minha intenção é atingir o receptor, então a minha função da linguagem vai ser focada no receptor. Se a minha intenção for testar o canal de comunicação, aí então a gente está presente de outra função da linguagem. Por quê? Porque é outra intenção que eu tenho. Então prestem atenção. A função da linguagem é determinada a partir da intenção da pessoa que faz a mensagem, certo? Vamos para a primeira função da linguagem, que é a função referencial ou denotativa. Essa função é a que a gente mais convive diariamente. Por quê? Porque ela se baseia no elemento comunicativo do referente, do assunto. O produtor do texto procura oferecer informações factuais, ele quer dar fatos, falar sobre coisas objetivas. Então, por estar focada no conteúdo ou no referente, o produtor comunicacional se utilizará de uma linguagem que é objetiva, direta, denotativa e escrita na terceira pessoa do singular. A função referencial é usada geralmente em textos jornalísticos e nos livros pautados pela ciência. Por exemplo, os jornais eles comunicam sobre acontecimentos diários, sobre coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, está interessado em quê? Comunicar sobre aquele assunto, aquele contexto, o que aconteceu, aquela temática. Então, como o foco dele é no referente, então a função é referencial. Então, vocês percebem aqui, nos jornais, geralmente, são utilizada a função referencial. Bem,
Agora a gente vai para a função emotiva ou expressiva. Ela é focada em quem? No emissor, de emoção. Então, ela foca no que o emissor quer expressar, como ele se expressa. Então, essa função ela se baseia no emissor da mensagem, ou seja, de expressar quem é esse ser e seus sentimentos mais profundos. A ênfase é em quem produz o texto. E por esse motivo, os textos que se utilizam dessa função revelam a opinião e a emoção do emissor. Então, percebam que a função emotiva está baseada no elemento comunicativo do emissor. Por esse motivo, foco nos textos em que o emissor esteja em evidência, que apareça ele se expressando, ele está se utilizando da função emotiva. Em geral, predomina a primeira pessoa, com certeza, o eu. E a linguagem das biografias, das poesias, líricas e cartas de amor. Diários, como a gente tem aqui a imagem, né? O diário a gente fala do eu, do meu dia, então o foco é em mim. Nas resenhas críticas, nos blogs e nos vlogs. Vocês sabem, um vlog ele mostra o dia da pessoa, o que ela pensa sobre determinado assunto. Então, o importante nesse gênero esse gênero multimodal, né, que é o vlog, vocês veem no YouTube, por exemplo, ele está focado na perspectiva daquela pessoa, certo? Bem, a função apelativa ou conativa ou injuntiva. Bem, por essa função se basear nas reações e emoções do receptor, a função apelativa tenta sensibilizar o receptor. O que é sensibilizar o receptor? Ele quer que você sinta, que você preste atenção no que eu estou falando, que você tenha a minha atenção. E a partir da atenção que você dá ao que eu estou dizendo, você é o foco. Então, o foco não é nada mais, nada menos do que quem está lendo, quem está vislumbrando aquela mensagem, certo? Então, o produtor do texto procura influenciar o comportamento do interlocutor, que é o receptor da mensagem. Dessa forma, é comum o uso do pronome você, além dos vocativos e do imperativo. Compre, guarde, faça, beba Coca-Cola, compre batom, compre batom. Então, o compre batom é uma ordem. Então, a função, o imperativo é que dá ordens. E quando você dá uma ordem para uma pessoa, você tem a atenção da pessoa, né? Esse tipo de função é usada nos sermões e propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor. Correto? A função fática. Fático tem a ver com ruído, com som. Então, ele está focado no quê? No canal. Ele quer saber se aquele canal de comunicação está funcionando. Por exemplo, quando você fala com alguém no elevador, você não conhece a pessoa, você vê ela diariamente, mas você não tem uma relação com ela e você fala, oi, bom dia, como vai? A pessoa não vai dizer todos os problemas que ela está enfrentando, certo? Porque naquele momento você não está querendo saber como aquela pessoa de fato está, mas sim você está testando o canal, se aquela pessoa lhe responde, se há uma comunicação entre vocês, a mínima que seja. Então, a função fática, ela se estabelece a partir do teste em que o canal está sendo feito. Por exemplo, quando alguém liga para você, oi, aí a pessoa responde, oi. Aí depois você fala, e aí, tá tudo bem? Aí a pessoa fala de novo, oi. Quando a pessoa fala de novo, oi, você percebe que aquele canal ele não está funcionando. Talvez a rede não esteja, não tenha cobertura de rede no local, ou a internet não esteja funcionando naquele determinado momento. Então, o oi, esse ruído, ele está testando se você está conseguindo se comunicar. Então, a função dele é testar o canal, tá? Bem, agora continuando com a função metalinguística. A função metalinguística é aquela que é de suma importância. Por quê? A partir da função metalinguística, nós podemos falar sobre fenômenos da linguagem, ou seja, eu estou usando a linguagem para falar sobre ela, certo? Pois a função metalinguística ela é focada no código, usa a linguagem para falar dela mesma. A poesia que fala da poesia, da sua função e do poeta. Um texto que comenta outro texto. Os dicionários, por exemplo, são repositórios de metalinguagem. Por quê? Porque
o dicionário se utiliza da linguagem para falar sobre a linguagem. Assim como essa imagem que a gente tem do Van Gogh, que ele está fazendo um desenho dele desenhando. Então, ele está usando a arte para mostrar a arte. Então, é incrível essa função. Outro exemplo são filmes que falam da história do cinema ou como se faz um filme. Então, percebam que a função metalinguística ela tem esse lado de reciprocidade, né? Então, é o espelho. Então, é aquela linguagem que você está se utilizando para falar sobre a linguagem, certo? E a função poética. A função poética, ela centra-se na mensagem. Então, o aporte teórico dela vai ser no elemento comunicativo da linguagem. Por esse motivo, os textos que se utilizam da função apresentam recursos imaginativos criados pelo emissor. Valorizam-se as palavras e suas combinações. A linguagem figurada, apresentada em obras literárias, letras de música, em algumas propagandas da função poética utilizada. Ela se preocupa com a beleza, com a estética, certo? Por exemplo, no poema aqui, gente, era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. Então, vocês percebam que a palavra aqui está sendo utilizada de uma forma diferente para o quê? Para denotar a beleza, a poética da linguagem. Então, pessoal, por essa semana é só, tá? Então, logo mais eu estarei postando atividade para vocês, tá? Façam. A gente já está no final do bimestre. O final do bimestre está acabando esse bimestre. Então é importante que vocês façam as atividades para ter as pontuações, tá? Então aguardo vocês. Qualquer dúvida vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail, enfim, por onde vocês conseguirem se comunicar comigo, tá? Não só teste um canal, mas de fato falem comigo. Então é isso, gente. Uma boa semana e saúde para todos nós, né? Até logo.